Olá, nosso projeto é o Clint, coletor de resíduos inteligente. O grupo é constituído por mim, Vitória Moura, Gabriel Dornelles e Jean Matos. O trabalho é orientado pelo professor Astor Kai e co-orientado pelo professor Deni Ponti. Nossa apresentação é constituída pelos seguintes tópicos. Bom, resumidamente, estamos desenvolvendo o projeto Clint para que a separação correta dos resíduos e a conscientização da sociedade sobre o descarte apropriado seja possível. O projeto conta com um sistema automático constituído por uma placa Arduino, sensores de proximidade, travas elétricas, sistema de aviso sonoro e visual, adaptando o projeto para deficientes auditivos ou visuais. O princípio de funcionamento do projeto consiste em quando o indivíduo aproximar o material da área de detecção, o coletor destinado ao respectivo material destrava, onde simultaneamente é emitido um sinal sonoro e o LED verde acende, indicando o correto descarte, onde os demais coletores permanecem travados. Tem-se como justificativa para a confecção desse projeto a falta de separação de resíduos recicláveis, onde o Brasil separa apenas 1,68% de seus materiais, cerca de 145 mil toneladas, mesmo sendo o quarto país em produção de RSUs, chegando a 11,3 milhões de toneladas, segundo dados da World One Fund for Nature de 2019. Também se tem como justificativa a acessibilidade para deficientes visuais e auditivos, segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2015, feita pelo IBGE, 3,6% da população brasileira possui algum tipo de deficiência visual e 1,1% de deficiência auditiva. Temos como tema e sua delimitação um coletor inteligente com sistema automatizado para auxiliar na separação de resíduos. Nosso problema de pesquisa consiste se é possível identificar e distinguir materiais como plástico, vidro, metal e papel para a realização desse projeto e, se sim, se o projeto Clint será capaz de diminuir o descarte incorreto e auxiliar na separação de lixo nos centros de reciclagens. Como objetivo geral, desenvolver um sistema de identificação situado em um ponto específico com o intuito de orientar o descarte correto. Temos como objetivos específicos ajustar cada sensor para identificar o seu respectivo material, adaptar 2 LEDs em cada coletor, instalar em cada coletor um sinal sonoro e inserir uma trava em cada compartimento do projeto. O nosso TCC é inspirado em 3 projetos, que são eles: o coletor Binet da empresa polonesa Binet, protótipo desenvolvido por Correia, e o robô Trashbot. Mas, no nosso trabalho consta travas elétricas para as pessoas que forem realizar o descarte desses resíduos não conseguirem abrir manualmente. Ele não gera poluição sonora e também separa os resíduos por categorias de acordo com o material, diferente do projeto robô Trashbot, que separa apenas resíduos recicláveis de não recicláveis, onde, por exemplo, materiais de vidro, papel, plástico e metal ficariam no mesmo compartimento. Nosso referencial teórico foi construído a partir de pesquisas sobre os componentes que vamos utilizar na montagem do protótipo, como sensores capacitivos. O princípio de funcionamento desses componentes se dá através da mudança da capacitância da placa detectora que fica na parte sensível do sensor, ou seja, onde ocorre o contato com o material para possível detecção. Quando a gente aproxima um dos materiais da área de detecção do sensor, o valor de capacitância é alterado e isso muda a frequência de oscilação de um circuito ressonante. Essa mudança de frequência de oscilação é enviada para um circuito detector que transforma a variação de frequência em um nível de tensão. O circuito trigger, ele recebe o sinal de tensão gerado no detector e o transforma numa onda quadrada que estimula um circuito de comutação, acionando os circuitos internos. Esse é o sensor indutivo que nós vamos usar no projeto para detectar os materiais metálicos. O funcionamento dele se dá a partir de um campo eletromagnético variável que é gerado pelo oscilador junto com a bobina que fica na ponta do sensor. Quando o metal encosta nesse campo, são induzidas pequenas correntes parasitas, as correntes de Foucault. Com a indução no metal, a energia do campo diminui, consequentemente, a amplitude do sinal que vem do oscilador também. Quando esse sinal se torna muito baixo, o circuito de disparo percebe a mudança e altera a tensão de saída, que fornece uma resposta lógica de nível alto ou baixo, que pode ser utilizada no controle do processo. No projeto, vamos usar uma placa Arduino, que é todo o cérebro do nosso trabalho. Ele é um dispositivo criado para ajudar no desenvolvimento de projetos e programação, capaz de processar e armazenar coisas. Ele tem uma entrada USB, onde pode se conectar em um computador, por exemplo,
além de uma série de sensores que permite a integração com outros dispositivos e outros aparelhos. E a partir disso, é possível criar uma linguagem, um código de programação para um determinado projeto que a gente queira fazer, fazendo com que essa plaquinha nos obedeça e execute qualquer comando que determinarmos. Vamos usar também os LEDs, que são componentes com capacidade de transformar energia elétrica em luz. É um dispositivo bipolar com dois terminais chamado anodo, que é o terminal maior, e cátodo, que é o terminal menor. Nele, a emissão de luz acontece quando a corrente elétrica percorre um material de junção PN, um diodo semicondutor, emitindo radiação infravermelha. Outro componente que vamos usar no nosso projeto é o buzzer. Ele é basicamente um disco de piezo encapsulado em uma proteção plástica e aplicado em situações que deseja produzir um som de sinalização de baixa frequência. Ele funciona através da piezoeletricidade, que é a capacidade de alguns cristais gerarem tensão elétrica em resposta a uma pressão mecânica. O som é gerado de forma contrária, ou seja, quando é inserido um diferencial de tensão no cristal. Para a confecção desse projeto, foi utilizada a pesquisa de levantamento de dados, onde realizou-se um questionário com os moradores de São Leopoldo. Também realizou-se revisão da literatura, conforme estudos publicados em artigos científicos, monografias, sites, livros e pesquisas científicas, visando entender e solucionar os problemas provenientes do descarte irregular de resíduos sólidos para diminuir os impactos ambientais. Aqui nós temos dois gráficos com os resultados do questionário, onde no primeiro mostra que 46% dos entrevistados erraram a resposta. No segundo, mostra que 38% dos entrevistados não souberam responder corretamente. Aqui temos a imagem do protótipo frente e verso, onde na parte frontal aparecem os LEDs, as travas na tampa e o local específico com os sensores para realizar a detecção. Na parte traseira, mostra um compartimento acoplado atrás da área de detecção. A tubulação exibida na parte de trás será usada como um caminho para os fios de conexão entre os sensores, as travas e os LEDs. Bom, o Arduino tem entradas e saídas. As entradas funcionam para mandar informações e as saídas para executá-las. É como se fosse uma espécie de ação e reação. Aqui, os sensores foram conectados na fonte, positivo e negativo, e a ponteira do meio de cada sensor foram conectadas nas entradas do Arduino. Os LEDs foram conectados nas saídas do Arduino, juntamente com as travas, para que destrave quando o LED verde acender e permaneça travada quando o LED vermelho acender. Os sinais sonoros foram associados aos LEDs verdes para que produzam um som de sinalização somente quando o LED verde acender. Bom, aqui é uma parte do nosso código de programação do Arduino, da parte de comando das entradas e saídas para que o projeto funcione. Essa primeira parte de cima representa a leitura das entradas, onde o S1 é para leitura e detecção do plástico, que é um sensor capacitivo. O S2 é um sensor capacitivo também para leitura e detecção do vidro. O S3 é um sensor capacitivo também para leitura e detecção do papel. E o S4 é um sensor indutivo para leitura e detecção do metal. Claro que o grupo ainda está trabalhando na parte do código de programação da linguagem, acrescentando a ele os LEDs, as travas. Com o código de programação do Arduino, o projeto funcionará como mostra o fluxograma. Quando aproximar o material da área de detecção, os sensores realizarão a leitura do material. Se o sensor S1, responsável por detectar o plástico, for acionado, a saída 10, ligada ao coletor vermelho, abrirá, juntamente com o LED verde que acenderá, e o sinal sonoro será emitido por aquele coletor. Demais coletores permanecem travados com o LED vermelho aceso. Esse processo vai continuar assim sucessivamente. Caso nenhum sensor identifique o material, significa que o mesmo não faz parte dos materiais abordados nesse projeto ou tem algum erro na programação. Bom, agora eu vou falar sobre os materiais que iremos utilizar no nosso trabalho. Serão 4 coletores, 8 LEDs, 3 sensores capacitivos, um sensor indutivo, um Arduino, 4 travas elétricas, 4 buzzers, uma placa de ensaio, 8 resistores 220 ohms e uma fonte de 24 volts. Essa é a nossa tabela de orçamentos. Este primeiro cronograma apresentado é de todas as atividades desenvolvidas no ano de 2019. Este segundo cronograma é com todas as atividades realizadas e as que ainda serão feitas no ano de 2020, se adequando a todos os imprevistos. Percebeu-se que boa parte dos entrevistados não sabe separar os resíduos de forma adequada.
A linguagem de programação do projeto ainda está sendo aperfeiçoada. O protótipo não pôde ser concluído devido à falta de disponibilidade dos equipamentos, entretanto, está sendo feita a simulação do protótipo através de um aplicativo online, o Tinkercad. Nossa visita ao centro de reciclagem à região não foi feita devido à pandemia. Com esse projeto concluído, deseja-se incentivar a população a separar mais seus resíduos descartados, mostrando tanto o impacto que os RSUs causam ao meio ambiente, como também uma forma de diminuir esse efeito deletério à natureza. Almeja-se que, além de evitar o descarte incorreto proposital nos coletores, uma reeducação ambiental seja realizada, ensinando o jeito correto de se livrar de resíduos indesejáveis e a importância que esse simples ato causa ao planeta. Aqui estão as nossas referências.